Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Terapia não é uma coisa gostosinha, né? Esse processo psicoterapêutico é um processo, às vezes, de entrar em contato com dores, de olhar para as próprias sombras, de perceber, especialmente perceber o que tem de seu nos seus próprios dramas. Quanto é você mesmo que colabora com seus próprios dramas. Então, não é uma coisa, vou para terapia, não é, né? Não é fácil, né? Mas o cliente é que sabe o tamanho do problema que ele quer olhar, né? Quanto ele quer olhar para aquilo, né? É claro que a gente pode cuidar para que esse processo seja o máximo viável possível, né? Cuidar para que não seja um processo tão avassalador, né? Mas chega uma hora que às vezes a pessoa quer parar, quer interromper, não consegue mais. Geralmente não tem essa clareza, né, de que quer parar porque tá dolorido demais. Pinta uma desculpa, sei lá, terminou o ano, começou o ano, ou nossa, agora eu tô com muito compromisso. Aí a gente aponta um pouquinho isso, tá tudo bem. Aí eu digo assim, eu vou te dar uma licença porque você está pedindo uma licença, mas isso não é alta, porque a gente tem essa questão para olhar, e tudo bem que você não queira olhar agora, né? Tudo bem, mas elas estão aí. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook é Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Temos também canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa a Gente Conversa. E tem também um grupo lá no Telegram, onde a gente envia semanalmente um guia com resumo do tema do episódio, sobre a convidada da vez, as dicas de filmes, séries e livros que os convidados também dão aqui no podcast, além de outras curiosidades sobre o assunto. Para entrar no grupo do Telegram é só acessar o link na minha bio do Instagram ou na busca mesmo lá do Telegram, você escreve @Em Casa a Gente Conversa. Assine também esse podcast no aplicativo que você está ouvindo para saber quando tem episódio novo e dependendo de onde está ouvindo, dê 5 estrelinhas aí pra gente para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Eu sou a Thaís Maruoca e hoje converso com a Adriana Campidelli e a gente vai falar sobre terapia. Você já fez alguma vez? É uma amante da terapia ou não? Porque normalmente quem faz por um período nunca mais abandona. Nós vamos desmistificar aqui a terapia, porque muita gente ainda acha que é apenas para quem tem transtornos mentais e psicológicos. A gente ouve também muito aquela frase preconceituosa, né? Não preciso de psicóloga não sou louca e por aí vai. Também tem aqueles que acham que terapia é para os fracos, que não conseguem resolver os próprios problemas. Ou ainda aqueles que dizem que não vão pagar uma sessão para ficar falando os problemas para alguém, já que pode muito bem falar para uma amiga ou sozinho em casa. Acontece que o profissional que está lá estudou muito para conseguir te auxiliar. E ele trabalha justamente para te ajudar a refletir sobre suas questões e a encontrar formas para aliviar seu incômodo, melhorando seu relacionamento com os outros e até com você mesma. Então a terapia auxilia qualquer pessoa que deseja ter uma relação mais saudável consigo mesma e com outras pessoas, além de interpretar eventos e acontecimentos para diminuir os sofrimentos. A terapia é recomendada para qualquer pessoa que busca melhorar aspectos emocionais, queira ter autoconsciência e autoconhecimento. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei então aqui a Adriana Campidelli, que é psicóloga e consteladora. Adriana, seja muito bem-vinda ao Em Casa a Gente Conversa pela primeira vez. E, por favor, se apresente aqui primeiro, quem é você? Obrigada, Thaís. Eu sou Adriana Campidelli, sou psicóloga, como a Thaís disse, tenho 57 anos, mais de 30 de profissão. Comecei atuando em escolas, que é uma paixão. Eu digo que eu sou educadora antes de ser psicóloga, né? E a educação segue comigo, porque eu continuo dando cursos,
agora dentro da área da constelação, e tenho aí essa caminhada de psicóloga também atuando em clínica, né? A gente fala psicoterapeuta. Quem é psicóloga e atua em clínica, a gente chama de psicoterapeuta. Legal. Estou aqui à disposição. O que é que você quer contar para as pessoas? Olha, tem muita coisa. Vamos começar, então, pelos tipos de terapia que existem, porque Vamos lá. existem vários, assim, né? Apesar de eu fazer terapia faz anos, eu ainda me confundo com os tipos. Eu queria até saber, porque tem alguns que o que a gente mais ouve, né? É que ou tem aquele tipo de terapia que a pessoa conversa com o terapeuta, ele também volta falando algumas coisas. Tem aquele outro que a pessoa fala e o terapeuta só fica quietinho lá ouvindo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí dos principais tipos de terapia e quais as principais diferenças também entre elas. Legal, você está falando das abordagens psicoterapêuticas, né? Porque assim, a gente aqui tem a questão das as psicoterapias e terapias. A chamada é de terapia, eu vou falar um pouquinho disso, né? Mas primeiro o que você está me perguntando é sobre as abordagens. Que tipo de abordagens existem na formação dos psicólogos, né? Uhum. Sim, são várias abordagens, basicamente comportamental, a psicanálise e a humanista, e a quarta força de abordagem da psicologia, que é a transpessoal, que é a abordagem que eu uso na clínica, e também que conversa bem com a constelação familiar, porque tem uma visão de homem que combina com o que eu acredito, com o meu trabalho, né? com também esse jeito de olhar para o mundo, de olhar para as pessoas, né? Não tem uma abordagem melhor ou pior, tem abordagens que se encaixam melhor com pessoas, outras com outras pessoas, né? Para algumas pessoas a psicanálise vai muito bem, para outras a comportamental cognitiva vai muito bem, para outras o humanismo. O humanismo hoje tem, a gente vê muito humanismo nos cursos de comunicação não violenta, abordagem de mediação de conflito, também é uma abordagem bastante usada. E a transpessoal é a que eu utilizo na clínica e também incorporada na constelação. Então, quanto às abordagens, é isso daí, né? Dentro da psicologia. Aí a gente tem também as terapias, que podem ser terapias energéticas, podem ser terapias complementares, né? Por exemplo, a constelação familiar é considerada uma terapia breve pelo CRP. A gente tem as terapias, o Reiki, que são terapias energéticas, a gente tem várias abordagens que complementam o trabalho terapêutico, tá? Que aí não são psicoterapias, porque não precisam necessariamente ser oferecidas por psicólogo, mas são terapias complementares que podem ajudar no processo de autoconhecimento, de encontrar essa vivência mais essencial, uma vivência com sentido. É exatamente como você falou, hoje em dia, muitas pessoas procuram a clínica para avivar o pensamento, né, para dar sentido para as coisas a partir do coração, para trabalhar à vontade, né, são motivos pelos quais as pessoas procuram, para ter uma vivência mais plena da vida, né, não só porque tem uma questão, uma doença, um problema, mas porque querem ampliar, tá? E você disse aí, né, dos tipos de terapia diferentes, que não existe um certo, cada um vai se identificar mais com um, mas como a pessoa vai saber, antes de escolher o tipo de terapia, e como escolher também o terapeuta? Normalmente é mais por indicação mesmo, ou tem alguma forma aí seria bom a pessoa ler um pouco sobre o tipo de terapia e ir atrás já de um terapeuta que tem a ver, né, com aquela forma de conduzir? Como que é? Sim, eu acho que além da abordagem, do tipo de abordagem, às vezes a pessoa se identifica mais com uma ou com outra, tem também afinidade com o terapeuta, né? O jeito do terapeuta. O cliente escolhe o terapeuta também escolhe o cliente. Tem que dar essa liga, né, Thaís? Porque senão, sem essa afinidade, também não rola. E, na minha opinião, a melhor forma de perceber isso é fazendo uma consulta e saber pessoalmente como é que a abordagem funciona, o que o terapeuta tem para oferecer, fazer um primeiro encontro de contrato, né? O que eu busco, o que o terapeuta tem para oferecer e como é que a gente encaixa toda essa necessidade. Geralmente, as indicações é o caminho mais fácil para se chegar numa terapia, né? Você está conversando com uma amiga e estou com essa questão, queria isso, e a amiga teve uma experiência com alguém que foi legal e ela vai indicar, e enfim,
né? Geralmente a nossa clientela vem por esse boca a boca, pela diferença que a terapia já fez na vida de outras pessoas, ou profissionais que indicam, também tem bastante, né? E as pessoas chegam através dessas indicações. E para começar a fazer terapia, precisa ter uma crise, algum problema central antes de procurar ou não? Pode ir assim, ó, quero me conhecer, tô indo sem um problema aqui central, né? Sem algo assim concreto para resolver. É bem comum que as pessoas cheguem com uma questão, com uma queixa, que é como a gente diz, bem comum, né? E a queixa pode ser, sei lá, minha vida está um pouco sem sentido, eu quero saber mais sobre mim, né? Não precisa ser algo tão, vamos dizer, delineado, com um foco tão claro, mas sempre tem uma questão. Só por curiosidade, é difícil que alguém venha para a terapia, né? Ou com essa clareza de que eu preciso ter mais ferramentas para crescer, é raro, né? Mas vem com esse foco, com essa queixa, e pode ser que depois a terapia se torne, depois do incêndio apagado, que é como eu falo, né? Pode ser que a terapia se torne um lugar, assim, de ampliação, simplesmente, né? De questionar, eu chamo do eixo existencial, né? Das ocorrências da vida, e buscar um eixo que seja um pouco mais vertical, no sentido de o que mais, né? Que altura eu posso alcançar para enxergar as coisas de uma outra forma, a respeito de mim, a respeito das relações, como você mesma disse aí na introdução. Terapia dá alta também ou não? E tem um tempo máximo aí para estar com terapeuta que seja, talvez assim, indicado, você está 10, 15 anos com terapeuta, talvez seja melhor mudar ou não? Uhum. Isso depende da abordagem e depende do terapeuta, né? Algumas abordagens trabalham com questões bem focadas, né? E outras abordagens trabalham mais com análise, né? A psicanálise, por exemplo, às vezes leva um tempo maior, né, de atendimento, até que aquela questão inicial seja vista, seja cuidada, né? Eu trabalho recontratando a terapia a cada momento. Então, a pessoa chega com uma questão, né? Eu tenho essa questão aqui para olhar, a gente olha, a gente investiga, às vezes a questão ela tem um fiozinho ligado com uma outra questão, abre uma outra, né, um outro assunto, uma outra questão, que pode estar ligado com uma outra questão. Às vezes eu sugiro terapias complementares, como, por exemplo, a constelação, o Theta Healing, algo mais energético também para complementar o processo, e a gente vai recontratando de acordo com o que for abrindo, né, de janelas aí, né? Às vezes um tema vai abrindo outras janelas e a gente vai seguindo. Mas eu trabalho assim, recontratando. Olha aqui, ó, como é que a gente olhou para essa questão que você trouxe, e aí, como é que isso está, né? Como é que a gente caminha nisso, e vamos recontratando, tá? Mas existe alta, sim. Existe alta, né? E também tem uma coisa que você trouxe, que às vezes a gente precisa mudar, eu brinco usando essa palavra, a gente precisa mudar de oráculo, sabe? Às vezes tem um tempo que a terapia com aquele terapeuta dura, e depois a gente precisa de um outro olhar, de uma outra forma de ver, de um auxílio diferente, né, de um acompanhamento diferente, que também vai nos ajudar a crescer, né, nesse eixo vertical que eu estou falando, que é um eixo mais... Aí entra um pouquinho da abordagem da transpessoal, um eixo mais do sentido, né, da espiritualidade, do o que mais que eu estou fazendo aqui, além desse acordar, trabalhar, dormir, né, e ter as coisas, o que mais, né, que é importante aqui nessa minha vida, aqui nesse meu lugar. Eu tô já na minha terceira terapeuta, eu senti necessidade de trocar, Sim. né? Senti essa necessidade depois de muito tempo, falei, quero agora trocar. Mas estou na minha terceira, faz, sei lá, mais de 10 anos que eu faço, mas aumento frequência, depois diminuo, né, nisso. Nunca tive alta, agora me preocupou saber que tem alta, porque eu nunca tive alta. Tô brincando. E aí, outra coisa que eu queria perguntar é de frequência também. Porque tem gente que
só procura terapeuta, psicóloga quando tá em crises, né? Ah, eu tô numa crise, eu vou fazer. E faz ali uma vez e depois de 3 meses faz outra, ou 2 vezes por ano. Assim também ajuda, mas é mais demorado, obviamente, ou assim, nem é indicado, é melhor mesmo fazer com mais frequência. A terapia é um processo, né? Ela é um processo em cada sessão e ela é um processo ao longo da terapia toda, né? A terapia ela tem um encadeamento. Ela começa com o reconhecimento da questão, um olhar o que incomoda, depois ela vai para uma identificação, quanto que você se identifica com aquilo que você reconhece. Depois a gente passa para uma fase de olhar, olha, isso eu me identifico com isso, mas eu não sou só isso. E aí vai para uma desidentificação, e aí então que vem a transmutação, a transformação, depois uma elaboração. Então ela tem um processo, né? Às vezes a intenção de ir para a terapia é só para ouvir uma palavra de alento para poder seguir. Não vou te dizer que isso não tem uma utilidade, né? Mas um processo terapêutico mesmo, um processo de autoconhecimento, um processo que alinhava um tema, uma queixa, uma demanda, ele leva um tempo. Também não vou te precisar quanto tempo, mas ele tem esse encadeamento, né? Esse processo. Que existem algumas terapias que são focadas, não psicoterapias, terapias que são mais focadas. Eu vou ali para olhar para essa questão, tá? Para cuidar da minha vitalidade, por exemplo, um reiki, né? Para olhar para uma questão que me atrapalha num relacionamento, uma ideia que eu tenho que me atrapalha num relacionamento. São terapias que são complementares, que podem ajudar numa questão ou em outra. Por exemplo, o Theta Healing trabalha muito com queixa, com crenças que estão incrustadas e que impedem a gente de ir para frente, tá? Então, isso é terapia. Psicoterapia é um processo que pode usar também outros recursos, né? E você falou sobre frequência, achei que você estava falando sobre semanal, quantas vezes por semana. Eu acredito que o processo de transformação acontece mesmo nas relações fora do consultório, né? É ali que é o laboratório, de verdade, ali é o laboratório. Na sua relação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas de trabalho, enfim, com seus funcionários, com seus chefes. É ali que você percebe qual é o drama e é ali que você cura, né? É ali que você amplia. Então, mais do que uma vez por semana, para mim, só no momento de muita crise. Uma vez por semana é suficiente, né? Porque precisa olhar e depois ir para o mundo para exercitar o que olhou, para perceber como é que o que foi visto reverbera nas relações. E quando você percebe algo, talvez uma questão que aquela paciente não quer trazer, mas você já percebeu que tem aquele problema, como faz também para trabalhar? Porque se a pessoa não fala, você também não consegue trazer, você não consegue fazer ela falar? Como que é? Sim, a terapia, o objetivo da terapia é a consciência do cliente. Não adianta nada o terapeuta saber o que acontece, né? Se o próprio cliente não deu o passo necessário para chegar naquela percepção. Então, a gente acompanha, isso é uma palavra muito do humanismo, da transpessoal, da constelação, muito. A gente acompanha o que é possível, a gente acompanha o passo possível, oferecendo exercícios, reflexões, para que mais um passozinho seja dado. Isso é bonito do processo, né? A gente é um acompanhante, né? Vamos dizer, o protagonista do processo é o cliente. A gente não consegue adiantar nada, não consegue subir o segundo degrau da escada se não subir o primeiro. Então, é um acompanhar. E a ideia não é nem você chegar e falar, olha, esse é o problema para a pessoa, é ajudá-la a enxergar e ela mesma descobrir isso, né? Isso, exatamente. É um autodesenvolvimento, uma autopercepção, né? Tem uma diferença entre terapeuta e psicóloga? Ou toda psicóloga é terapeuta, nem toda terapeuta é psicóloga? Toda psicóloga oferece psicoterapia. Outras terapias não são necessariamente oferecidas por psicólogos, né? Então, essas outras que eu já citei, Reiki, Theta Healing, constelação, você não precisa ser psicólogo para oferecer.
Então, são terapias alternativas, complementares, né, que não precisam ser oferecidas por psicólogos. Muitas vezes são psicólogos que oferecem. Tá? Então, a diferença entre psicólogo e terapeuta é que o psicólogo fez a faculdade de psicologia. E o terapeuta pode ter feito o curso que o habilita para uma ferramenta terapêutica. A constelação é uma ferramenta terapêutica. Uhum. E o psiquiatra, que no caso é um médico, né? O psiquiatra é um médico que faz uma especialização, que faz uma residência em psiquiatria e que só ele pode medicar. E aí acontece muito de trabalhar também em conjunto, psicólogo e psiquiatra? Sim, sim. A gente tem psiquiatras que têm uma abordagem bastante concatenada, né, com a terapia, né, que acreditam que a cura de verdade ela se dá, né, mesmo para um caso de uma doença como o CID, uma doença psiquiátrica, ela vai muito na direção de desvendar, né, os mecanismos que levaram a essa doença através de uma psicoterapia, em detrimento da medicação. A medicação muitas vezes funciona como um apoio, né? Eu uso a seguinte metáfora, que a gente corre uma maratona, tem que correr a maratona. Às vezes a gente está com um espinho no pé, e correr a maratona com um espinho no pé é um pouco mais difícil. Então, o medicamento pode entrar nesse alívio dessa situação mais dolorida, para que a pessoa possa fazer esse processo de reconhecer, identificar, desidentificar, né? E transmutar e elaborar a sua questão. Tá bom? Então, é muito legal esse trabalho, viu, Thaís? Esse trabalho conjunto com o psiquiatra. É muito, muito importante. Como funciona a questão do sigilo? Tudo que é dito na terapia não vai sair de lá, tudo que é dito lá na consulta, né? Não pode sair de lá? Como que é isso? Sim, isso é uma questão ética, né, que todo psicólogo se compromete quando faz o juramento na formatura. É uma coisa cuidada pelo CRP, pelo nosso conselho profissional. E sim, nós não podemos contar o que acontece, o que as pessoas falam dentro do consultório, tá? A menos que a pessoa esteja colocando em risco a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. E aí a gente diz, olha, eu vou dizer, porque isso extrapola, está além do código de ética, né? Então, nessa situação, ou quando o próprio cliente, às vezes por questões jurídicas, processos, permite que a gente diga o que foi dito em terapia, tá? Então, são essas as duas condições. É tão interessante você estar falando isso, eu lembrei aqui dos atendimentos de adolescente, eu atendo poucos adolescentes hoje, atendo mais adultos, mas a gente tem que ter um baita jogo de cintura para manter essa questão ética do sigilo quando se trata de um adolescente, né? Porque a gente tem duas clientelas quando tem um adolescente. A gente tem o adolescente com a sua questão, com as suas questões, né, típicas da idade ou da sua biografia, e a gente tem o pai ansioso por informações, por participar da terapia. Então, uma das coisas que eu faço quando tenho adolescentes é abrir o espaço para os pais virem falar, sempre que quiserem, né? E eu contrato com o adolescente isso, o pai vem contar, e eu não preciso dizer o que o adolescente disse, mas eu colho a preocupação dos pais para também fomentar essa terapia com o adolescente, enriquecer, né? Fazer essa ponte toda, né, do que está acontecendo nas relações parentais ali. Com criança também? Com criança, a gente dá devolutivas mais frequentes, né? Faz muito tempo que eu não atendo criança, mas a gente dá devolutivas mais frequentes. A gente faz uma compreensão da situação, a gente dá uma devolutiva, né? E geralmente com criança a gente também trabalha com orientação dos pais. Né? Criança precisa bem menos de terapia, se os pais estão conectados com o seu papel, com o seu lugar, né? Orientando pais, às vezes é muito mais eficiente atingir a criança do que propriamente com um processo terapêutico para a criança. Eu amo fazer orientação de pais.
É muito gostoso fazer orientação de pais, porque através da vinculação que eles têm com as crianças, a gente vê o trabalho florescer, sabe? Legal. Ah, trabalha a família toda, né? Como um todo lá. Isso, exatamente. Isso é muito bonito. E é normal que o paciente comece a arranjar desculpas, mesmo que inconscientemente, para fugir, para parar de fazer terapia, quando o calo começa a apertar, quando vê que começa a pegar um problema que ele não quer trabalhar, e aí, se você percebe que ele tá fugindo por causa disso, como fazer para segurar ou não segura? Como que faz? Olha, uma das coisas que eu falo no contrato, né, é que terapia não é uma coisa gostosinha, né? Esse processo psicoterapêutico é um processo, às vezes, de entrar em contato com dores, de olhar para as próprias sombras, de perceber, especialmente perceber o que tem de seu nos seus próprios dramas. Quanto é você mesmo que colabora com seus próprios dramas. Então, não é uma coisa, uhul, vou para terapia, não, não é, né? Não é fácil, né? Mas o cliente é que sabe o tamanho do problema que ele quer olhar, né? Quanto ele quer olhar para aquilo, né? É claro que a gente pode cuidar para que esse processo seja o máximo viável possível, né? Cuidar para que não seja um processo tão avassalador, né? Mas chega uma hora que às vezes a pessoa quer parar, quer interromper, não consegue mais. Geralmente não tem essa clareza, né, de que quer parar porque tá dolorido demais. Ah, pinta uma desculpa. Ah, sei lá, terminou o ano, começou o ano, ou ah, nossa, agora eu estou com muito compromisso. E aí a gente aponta um pouquinho isso, tá tudo bem. Aí eu digo assim, eu vou te dar uma licença porque você está pedindo uma licença, mas isso não é alta, que a gente tem essa questão para olhar, essa questão para olhar. E tudo bem que você não queira olhar agora, né? Tudo bem, mas elas estão aí, né? E é isso. O cliente é que dá o tempo, né? Que ele também quer olhar e a profundidade com que ele quer olhar para as coisas, E exceto tá? nesse caso que você comentou, né, dos pais com o adolescente ou com a criança, é comum ou é possível atender pessoas da mesma família? Por exemplo, eu fazer com você e minha mãe fazer com você, ou meu marido fazer com você separadamente. Porque eu já ouvi muito assim de que não pode a mesma terapeuta atender pessoas da mesma Sim, família. Como que é isso? sim, eu evito, a não ser que eu esteja atendendo a família inteira ou um casal, que também é uma possibilidade, eu evito de atender pessoas da mesma família, né? Pelo seguinte, a gente tem um treino para separar, né? Se eu atendo uma mãe e uma filha, por exemplo, a gente tem um treino para olhar para a história que a filha traz a partir daquela perspectiva, daquele ponto de vista, olhar para a história que a mãe traz a partir daquela perspectiva, daquele ponto de vista. Mas uma coisa que pode atrapalhar essa terapia com duas pessoas conhecidas, às vezes não precisa nem ser parente, mas, por exemplo, duas pessoas da mesma empresa, sei lá, coisas assim, né? Pode criar uma fantasia de que eu estou contaminando uma terapia com a outra, Uhum. tá? Que existe uma contaminação. Então, se algo surge da terapia, por exemplo, da filha, né? E eu trago essa percepção, eu devolvo essa fala dela com uma pitada de abertura para o que ela está trazendo, né? Ela pode pensar, nossa, foi minha mãe que falou isso. Como é que você sacou isso? Foi minha mãe que falou isso. Uhum. Então, se eu digo, por exemplo, ah, você está me dizendo que você tem, sei lá, vou inventar aqui, né? Que você tem preguiça de fazer tal coisa, foi minha mãe que falou isso. Não, a gente sempre está tirando da fala do cliente. Tá? Então, o risco é essa contaminação, e na minha opinião, o risco não vale a pena. Tá? Uhum. Então, o que eu faço? Eu tenho um tanto de psicólogos que atendem aqui no mesmo instituto que eu, e eu indico, o marido vai aqui, o filho vai para lá, a gente procura um terapeuta que se encaixe com a necessidade, né? Que tenha a ver com o que a pessoa deseja, um homem, uma mulher, enfim. E a gente coloca outras pessoas no circuito para poder garantir, né, que não vai acontecer essa contaminação. Existe terapia da família, assim, que a família toda
vai na mesma sessão? Sim, Todo mundo junto? É sim, igual terapia existe. de casal. E Sim, quando que isso é indicado, sim. assim, tanto de casal quanto de família? É quando não dá, o problema não dá para ser resolvido sozinho, atendendo sozinha? Isso, isso quando tem um grande conflito, que a família não consegue decidir, resolver sozinha, quando tem problema de comunicação, a família não consegue se comunicar, um não consegue entender o outro. Geralmente o terapeuta, o psicoterapeuta, ele faz esse papel de decodificador do que está acontecendo com um e com o outro, né? Para a família poder clarear qual é a questão, né? Às vezes uma preocupação com o filho, ou uma separação do casal, né? Coisas que provocam uma desestabilidade na família e que podem ser cuidadas assim com o grupo todo. É um trabalho bem bonito e que dá resultados muito legais. Sabe que eu tenho curiosidade? Queria que você falasse um pouco sobre os setênios. As características dos setênios do 0 aos 7, do 7 aos 14, e o que acontece aí, né, em cada fase da nossa vida. Os setênios, eles estão ligados à antroposofia ou não necessariamente? A antroposofia, estão ligados à antroposofia. A antroposofia é quem fala mais sobre isso, mas a gente vê algumas coincidências do setênio atuando em instituições, por exemplo, que não, a princípio, não conhecem a antroposofia, né? Por exemplo, a gente começa a escola, agora antecipou um pouquinho, por outras questões, mas a gente começa a escola com 7. A gente muda a escola, né, muda a característica da escola com 14. Né? Então, tem essa aura dos setênios atuando em outras coisas. Mas, sim, os setênios foram bem descritos e vistos pela antroposofia. Eu tenho essa formação também, é um pano de fundo que me ajuda bastante no consultório, a pedagogia curativa da antroposofia. E o que são os setênios? São fases de vida que a gente está sendo arquetipicamente levado por uma questão fundamental em cada setênio, né? Então, no primeiro setênio, de 0 a 7 anos, é quando eu preciso conviver com um mundo bom, né? Não é um mundo bom cor-de-rosa de contos de fada, mas é um mundo bom no sentido de tudo que o mundo provê. Então, muito contato com a natureza, essa magia que é a gente tirar o nosso alimento da natureza e ter o aconchego do colo da mãe, enfim, o mundo bom. É isso que a criança, quando chega no mundo, precisa vivenciar do 0 ao 7, né? Na escola Waldorf, na escola que tem como base a antroposofia, todo esse contato, essa coisa mais próxima, afetiva, a professora, as crianças, é uma escola que tem mais cara de casa, né, do 0 ao 7, tem a ver com esse mote do primeiro setênio. O segundo setênio, de 7 a 14, o mundo é belo, é a hora de que entra a ciência, você vai observar as relações entre as coisas, como é que as coisas se relacionam. É um setênio, no primeiro setênio eu estou recebendo muito, no segundo setênio eu estou fazendo uma troca com o mundo, né? E a beleza das relações. Então, é o momento que a criança vai para a escola, aprende a conviver com pessoas além da família, né, com aquela autoridade amada que é a professora. Então, essa beleza das relações, da manifestação da natureza, né, o mundo é belo, de 7 a 14. De 14 a 21, o mundo é verdadeiro. Então, é o momento de você fixar a moral, de você chegar nesse mundo mesmo, né? Com 18, cheguei, assim, a minha primeira parcela chegou, meu corpo chegou. Então, é um momento de questionar muito moral, é um momento onde você tem um vislumbre de qual é a sua tarefa de vida, né? Essa coisa da verdade, é um momento onde eles questionam muito nessa idade, filhos, por exemplo, né? Pequenas contradições que os pais têm, adolescência, né? 14 a 21. É um momento que eles estão muito atrás dessa coisa da verdade, de quem que sou eu aqui, né? Na verdade, assim, o próximo setênio, 18 a 21, tem muito isso do quem sou eu. Esse é o mote desse setênio, é o arquétipo desse setênio. Quem sou eu? É um setênio de experimentação, né? de expandir relações,
É aquele momento que você vai para a faculdade ou vai trabalhar, né? É esse momento de experimentar nas relações, como eu havia dito antes, né? Experimentar nas relações quem sou eu, tá? E aí de 21 a 28, é um tanto assim, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas isso especialmente dos 28 aos 35. Dos 21 aos 28 perpetua um pouquinho essa coisa do quem sou eu, da experimentação, é aquela fase que a vida cresce muito, filhos e trabalho, vou para o mundo, né? De 28 a 35 é mais o que eu estou fazendo aqui. Então, estou formado, estou trabalhando, e aí? Como é que eu contribuo para o mundo? Qual que é meu papel? Qual que é a minha função aqui? Tá? Esse é o setênio dos 28 aos 35. Nos 35 tem um momento bem importante, assim, que é 33, 35, nessa fase, é a idade onde as duas curvas se cruzam, a curva da vitalidade física e a curva da sabedoria. Eu nasci com 100% de vitalidade física, e essa curva vai numa decrescente. Eu nasci com 0 de sabedoria, e essa curva vai na crescente. Com 33 anos, elas cruzam. Então, é momento, 33, 35, é momento de você decidir, assim, né? O que eu vou fazer com essa vitalidade que eu ainda tenho, juntando com essa sabedoria que eu já tenho, com essa construção que eu já tenho, que caminho que eu vou seguir, então? Né? Esse é 35, né? Dos 35 aos 42 é a fase de realização, a fase onde eu vou fortalecer essa coisa do que eu estou fazendo aqui. É uma fase de bastante delineamento, assim. Com 40 anos eu acho que eu sei tudo. E aí com 42 eu falo, nossa, e o que mais? O que mais, né? Além de tudo isso que eu conquistei, além de tudo isso que eu tenho, que eu fomentei aqui, o que mais? A gente entra numa certa crisezinha que leva a gente para a espiritualidade, para pensar nesse o que mais, que com 42 anos a gente inaugura isso. Com 21 chega o corpo, com 42 chega a alma. E aí a gente começa a se preparar para que chegue, para que a gente faça esse flerte com o espírito, começa com 42. Com 42 tem uma sensação enorme de fim, de morte, de acabou uma fase, com 21 também. Acabou uma fase, e aí eu vou entrar nessa outra fase, que é essa fase de flertar com o legado, com qual é a marca que eu quero deixar aqui, para quem mais eu faço as coisas, para ir nessa direção do ter, né? E dos 42 para frente, isso só se burila, né? Só se, sabe, fica mais delicado, vai ficando cada vez mais delicado com o passar dos tempos, né? É legal quando você consegue observar essas coisas nas idades, né? Quando você tem filhos, você vai falando, você vai conseguindo Sim, imaginar. Aí vai chegando na sua idade, você fala, nossa, é por isso que eu sim. tô passando por isso. Aí tudo fazendo sentido, né? Muito sentido. Os arquétipos são bem marcados. Se a gente observa, eles aparecem de uma forma bem contundente e ajudando a gente também a se situar, né? Dri, queria saber sobre a pessoa que nunca fez terapia, tá indo atrás aí, né? Quer começar a fazer. É, a maioria dos psicólogos não aceitam convênio, né? Dá para atender também pelo SUS? Pelo SUS também tem um atendimento? Como que funciona, você sabe? Sim, sim, tem os CAPs, né? Que tem uma equipe multidisciplinar, não só psicólogos, mas fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, todos envolvidos, que atende nos CAPs. Em Campinas, isso é muito bem estruturado. Pode procurar CAPs, cada região tem um CAPs. Você pode pegar informação pela prefeitura, pelo telefone de informação da prefeitura, para saber qual que é a sua região, para onde você encaminhar. Lá você vai ser acolhido, alguém faz uma entrevista, identifica a questão, né? E encaminha para o tipo de atendimento que precisa ser feito. Tá? Em Campinas é um atendimento de muita qualidade, né? Além dos atendimentos que podem ser feitos de psiquiatria na Unicamp, na PUC, também são possibilidades, então existe sim essa chance de fazer pelo SUS.
Eu vi uma pesquisa feita pela plataforma Get Ninjas que mostrou que a procura por psicólogos aumentou 32% durante o primeiro ano da pandemia. Sim, Você sentiu também esse aumento? sim. Queria saber assim, se realmente as pessoas começaram mais a procurar psicólogos e se no começo você achava que não daria para fazer uma consulta online, mas se deu super certo. Como que foi nessa fase aí da pandemia? Sim, sim, foi uma grande surpresa, né? Porque assim, eu não atendia online, eu atendia duas pessoas online que eram clientes que se mudaram para longe e não tinham condição de fazer presencial e a gente seguiu fazendo online, né? Eram dois. E sim, muito mais acostumada com o presencial, porque o presencial tem a qualidade do você olhar o cliente todo, o corpo do cliente conta muita coisa, né? Então, eu me senti assim, totalmente inapta para atender online, né? E eu tive que aprender em uma semana. Porque o que, que aconteceu, né? Eu escuto muitos colegas contarem algo parecido com isso, todos os meus colegas, psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, terapeutas em geral, contar isso. O que, que acontece? Logo que entrou a pandemia, as pessoas não sabiam muito como é que as coisas iam ficar em termos financeiros. Então, a gente teve uma queda. Eu tenho a minha estatística, eu escuto os colegas contarem, mas eu tenho a minha estatística. Logo na segunda semana da pandemia, baixou 60% meus atendimentos. Exatamente por essa dúvida, né? Tinha uma coisa muito engraçada que aconteceu, teve uma coisa muito engraçada, que foi o seguinte, as pessoas chegavam, né, com aquela mistério sobre o que a gente ia passar, e diziam assim para mim, qual que era meu problema mesmo? Sabe? Uma coisa de, tudo mudou, a referência mudou, né? Então, essa coisa de, olha, eu vou dar uma paradinha, porque eu não sei se vou ter dinheiro, eu não sei mais qual que é o meu problema, eu não sei mais o que está acontecendo. 60% das pessoas pararam. Eu fui oferecendo um por um, olha aqui, ó, eu posso continuar atendendo online, 60% pararam. Hoje eu estou em 120% do que eu atendia quando a pandemia começou. Né? Porque sim, toda essa limitação que a gente sofreu, toda essa carga de desapego que a gente teve que vivenciar, né? De tudo, desde as pessoas, do nosso ritmo de vida, do tipo de relação, do toque, todo esse desapego é o grande tema das terapias, né? Dos processos terapêuticos hoje, né? Seja ele de que grau for, né? Então, sim, a gente tem conversado muito, os profissionais de saúde, que a crise da saúde mental vai ser um boom daqui para frente, né? Mas eu não acho isso negativo, não, né? Porque eu acho que a gente teve um grande chacoalhão, né? E talvez a gente aproveite esse chacoalhão de uma forma muito positiva, no sentido do crescimento individual, no sentido do crescimento do grupo, né? Das relações mais saudáveis, do valorizar coisas que antes a gente não valorizava, né? Eu vejo com muito otimismo a procura das pessoas por terapia hoje, né? Buscando um sentido, sabe? Buscando um eixo. Acho que eu sou otimista com relação a isso, né? Para finalizar, nessa terceira temporada eu tenho falado muito sobre autoconhecimento, né? É um dos temas principais dessa terceira temporada. Eu queria saber com você os benefícios, né, desse autoconhecimento, no que ajuda na vida da pessoa ela ir atrás de se conhecer mais, de acessar todas essas coisas, no que ajuda, no que facilita, no que melhora a vida da pessoa. Então, para falar de autoconhecimento, eu queria contar, né, uma coisa que todo mundo já sabe, que existem coisas que nos comandam inconscientemente, coisas que podem vir a partir de crenças que a gente fixou, né, para se proteger, a partir de padrões de sentimentos que talvez tenham a ver com vivências da gente, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma maneira protetiva, e a gente tem a ideia, né, de que essas coisas estão lá muito bem guardadas e que não nos influenciam, mas não é assim. O que acontece é que tudo
que a gente vivenciou e que de alguma forma está registrado em nós, se manifesta e às vezes em momentos que são super difíceis de lidar, né? Então o autoconhecimento ele vem para eu ter clareza de tudo que atua em mim, né? Se eu sei que eu tenho uma crença limitante, por exemplo, e se eu posso olhar para ela, talvez eu amplie a minha vivência quando essa crença puder ser dissolvida, né? Deixa eu trazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tive uma vivência, né, onde eu, numa situação de grupo, fui humilhada, muito maltratada, pode ser que eu registre isso como, por exemplo, eu não tenho jeito para lidar com grupo, eu não sou boa socialmente, tá? Isso é uma crença que foi instalada por conta de uma história, né? E aí a gente pode colocar essa pergunta aqui, mas sempre, nunca você vai conseguir se dar bem socialmente? Será que isso é uma verdade que é imutável, né? Então, olhar para essa crença, olhar para essa questão, fazer treinos no sentido de diluir essa maneira de olhar para essa situação, isso é autoconhecimento. É ampliar a possibilidade, saber quem é você, né? Para poder lidar com a plenitude que você é, tá? Então, é muito legal, porque você fica com mais ferramentas quando você se conhece, né? A gente também tem tesouros guardados, que a gente não pôde manifestar por um monte de questões, né? Porque a professora dizia, fica quietinho, e coisas assim que atuam em nós, né, ad eterno, tá? Se a gente não procura conhecer. Às vezes a gente tem um insight vendo um filme, por exemplo. Não precisa ser um processo terapêutico. Lendo um livro, a gente tem um insight. E a gente vai se transformando e crescendo nesse eixo vertical, né? Que é um eixo que amplia, que dá sentido, que nos pluga com o nosso ser de uma forma mais efetiva. E uma hora acaba esse autoconhecimento aí, porque a minha sensação é de que quanto mais você vai procurando, mais você vai vendo que tem mais coisa para você conhecer. Sim, a gente é de uma riqueza imensa, né? Eu falo que é um processo que tem, um grande mestre meu que falava isso, um processo que tem começo, tem meio, mas não tem fim, né? Talvez Gandhi tenha chegado perto, né? Coisas assim. Então, é um processo contínuo mesmo, né? Quando a gente chega, fim, né? Estagnação é morte. A gente é dinâmico, né? Não tem fim, não. Terapeutas fazem terapia, Adri? Sim, terapia e supervisão. Né? Terapia e supervisão. A gente tem terapeutas que ajudam a gente a cuidar da nossa integridade, do nosso bem-estar, da nossa energia, né? Que nos ajudam a nos blindar emocionalmente, lidar com as nossas questões para poder estar inteiro para lidar com as questões dos outros. E a gente também tem supervisor, que é o terapeuta do terapeuta, que é para onde a gente leva casos para discussão, né, onde a gente olha em conjunto com o grupo. E isso todos têm? É aconselhável que todos tenham, né? Às vezes pode até ser que passe fase sem ter, mas é bem legal a gente ter uma rede de terapeutas que nos ajudem a olhar para as questões que aparecem em terapia. Nenhum terapeuta é pronto. Eu não tenho mais problema nenhum e agora eu posso olhar para isso de uma forma neutra. Isso não existe, nós somos humanos, né? Uhum. Então, se a gente tem esse apoio para respaldar a nossa humanidade, para poder lidar com os nossos clientes da maneira mais no eixo possível, então isso é sempre muito bem-vindo. Legal, e eu quero fazer um convite aqui para quem está nos ouvindo, para ouvir também outros episódios que falam sobre se autoconhecer. Tem o episódio 77, que é sobre criança interior, o episódio 64, que é sobre EMDR, episódio 30, que é de constelação familiar e Theta Healing, e tem vários lá outros que te convidam aí também a pensar, se conhecer um pouco mais. Dri, dica da semana de filme, série, livro, o que você indica aí pra gente? Deixa eu ver, eu separei aqui um livro para indicar para vocês que conta um pouquinho desse processo da gente ir se
criando crostas, né, e escondendo as nossas sombras, e junto com isso escondendo a nossa luz, nos blindando dos sentimentos negativos, a gente se blinda também dos sentimentos positivos. É um livro bem gostosinho de ler, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, é do Richard Fisher, bem bonitinho, que conta esse processo aí da gente ir se enrijecendo com relação às emoções, bem bonitinho. E tem um outro livro que eu gosto muito, que é de um constelador espanhol, que chama Onde Estão as Moedas, que fala sobre a nossa relação com os nossos pais. Muitas das nossas questões vêm das nossas relações parentais, né, porque são as relações mais originais, mais primárias, e esse livro fala um pouquinho sobre isso. Então vai aí essas duas dicas. Você falou aí, eu me lembrei que hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que a gente estava falando sobre isso, como todos os nossos problemas têm relação não necessariamente com nossos pais, mas com a infância, e tem muita coisa assim que, se você for buscar o motivo, né, de você hoje sofrer com isso, de você hoje estar tendo dificuldade com isso, tem muito a ver com coisas da sua infância que às vezes muita gente até nem lembra, né? Esquece da infância. Nossa, eu não tenho muita memória da minha infância, mas tem muita coisa que está guardadinho lá, né? Com certeza, porque são as relações mais primárias. A primeira forma como eu me relaciono com o mundo é a partir dos meus pais ou de quem cuidou de mim. Então, isso é, sim, muito importante. Adriana, onde te encontrar? Quem quiser conhecer mais sobre você, seu trabalho, tem redes sociais, site? Sim, eu tenho o meu Instagram pessoal, Adriana Campidelli, mas sobre o meu trabalho, vocês podem encontrar mais no site do Instituto Presença, www.institutopresença, escreve pra Essentia, né? Também Facebook, Instagram, Instituto Presença. Ali tem informações sobre o meu trabalho, os profissionais que estão aqui junto comigo, constelações, atendimento em clínica, tudo por ali. Legal, muito obrigada. Obrigada Eu é que pelo papo de agradeço a hoje. oportunidade. Muito obrigada, Thaís, pela oportunidade. Muito gostoso o nosso papo. Obrigada mesmo. Adorei também. E quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo do podcast, ou quem está chegando aqui agora, nessa terceira temporada, que, aliás, gente, está chegando ao fim. Eu não falei isso em nenhum outro episódio, mas eu vou parar no episódio 100, essa terceira temporada. E esse daqui já é o episódio 98, então tá chegando ao fim a terceira temporada já. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir também no nosso financiamento coletivo, que é só entrar no catarse.me/genteconversa, que esse dinheiro é para ajudar com os custos que tem para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios, enfim. Mas se não puder ajudar dessa forma, também dá para contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas.